Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vós nesta manhã maravilhosa em que Deus nos proporciona mais um dia, passamos um dia, uma noite de paz na presença de Deus e queremos nesse ensejo trazer mais uma palavra de reflexão à vida de cada um dos nossos queridos irmãos, aprendendo assim com relação a todos os livros escritos por Moisés do Pentateuco, livros que Moisés escrevera por ordem de Deus para que fôssemos edificados pelas passagens assim escritas pelo livro do Senhor. E nesse ensejo nós queremos falar do mito que está relacionado com relação a uma torre construída, a Torre de Babel. E iremos nos determos no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 em diante. E a palavra assim nos diz: e era uma torre, uma mesma língua, uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam no vale de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos de tijolos queimados bem. E foi tijolos por pedras de betume e por cal. E disseram: edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e que comecemos fazer, e agora não haverá restrição para que tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda a língua uns dos outros. Assim diz o Senhor. E espalhou dali sobre a face da terra, e cessou a edificação da cidade. Não adianta o povo de Israel sempre promover em seus corações alguma coisa que despertasse diante do nosso Deus a tristeza. Por quê? Porque a Torre de Babel que eles queriam construir consecutivamente seria para deixar aquela fama que diante dos olhos de Deus não era bem aceita. Com tudo isso, o Senhor nos mostra que essa torre, ela trazia, ou estava trazendo
ao coração das pessoas um comportamento completamente desnorteado. Porque a palavra Babel significa desordem, confusão, dissensão. E outras coisas mais ditas. Esta palavra nos traz. E veja bem, isso aconteceu, embora anteriormente o Senhor já tivera dado uma experiência ao povo, pelo fato de que o povo, pela sua desobediência, Deus já tinha separado o canto sem Jafé, filhos de Noé, porque pela desobediência veio o dilúvio do Senhor. E parece que o povo não aprende. E, então, construíram essa torre para poder ali chegar até os céus e intitularem alguma coisa ali sobre o que eles estavam edificando. Só que o Senhor interveio e foi uma coisa assim tão extraordinária que o Senhor interveio e teve que aplicar sobre ele línguas diferentes. Aí eles não puderam mais se comunicar, porque cada um começou a falar diferente, aquela língua, aquela confusão e aquele alvoroço todo, e vai, vem e tal. E ficaram confusos em sua fala e não conseguiram mais fazer o prosseguimento da Torre de Babel, porque fora destruída pelo Senhor, por ser uma afronta a Deus. Ninguém pode subir ao Pai, senão aquele que desceu, que subiu novamente, que é Jesus Cristo. A glória, a honra e a trindade divina está em cima selada, e a eles pertence a autoridade, o poder e todo o domínio sobre tudo e todas as coisas. Não adianta. Por quê? Aí aqui nós queremos fazer uma subdivisão dos pontos relativamente bons e os pontos relativamente negativos. Pontos negativos. Por que construir uma torre se Deus já tinha livrado o povo? Porque não achava naquele povo um comportamento de obediência para fazer a boa vontade do Senhor. Por quê? Anteriormente o povo fora avisado por Noé para que obedecesse e saísse dos seus comportamentos desordenados, desobedecendo à vontade de Deus, e viesse para a arca, porque Deus iria destruir tudo. E durante 40 dias e 40 noites o dilúvio veio e aconteceu o que aconteceu. Não ficou um ser humano debaixo da terra, na face da terra. Com que propósito? Positivamente, Deus fez com que essas coisas acontecessem, para reatar a condição do homem e ver se realmente o homem novamente voltaria às primícias, obedecendo à vontade de Deus e sendo justo para com o Senhor, para fazer aquilo que apraz o coração do Senhor, mostrando a sua vontade perfeita, a vontade perfeita deste homem diante de Deus. Pontos negativos. Quem é o homem para enfrentar e para querer se opor ou querer fazer alguma coisa desfavoravelmente contra Deus?
Quem é o homem? O homem tem a sua limitação, porque fora criado por Deus. No momento que estou falando aqui, em milésimos de segundo, a nossa vida pode ir como vapor. Porque Ele nos fez em sua feitura, em nossa imagem e semelhança, para que obedecesse a Ele, não que os nossos pensamentos fossem torpes para podermos fazer aquilo que nós queremos ou queríamos fazer intentadamente contra o Senhor. E ainda vos falo mais, não fica só nisso, porque houve vários desafios em que Deus destruíra vários deuses e em várias passagens o povo de Israel tinha que estar afrontando. Por isso que nossa fala ontem, na reflexão que nós fizemos diante do Senhor, nós falamos que a maior doença do ser humano é o pecado. É o pecado. E Deus nos mostra aqui, em sua palavra, que parece que eles estavam tolhidos no conhecimento ou estavam vivendo uma vida aérea, sem conexão, sem precisão própria, sem desenvolvimento intelecto, sem pensamento, sem deixar que os pensamentos de Deus adentrassem seus corações, para fazer e obedecer. Porque a um único nós devemos manter e prestar a honra e a glória e a adoração, que é Deus. Não adianta levantar deuses, porque deuses por deuses não fazem nada. Quantos deuses foram levantados muitas vezes para querer afrontar o Deus verdadeiro e caíram por terra? Quantos? Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E não adianta afrontar esse Deus. Por isso que, na verdade, o homem, pela sua desvirculação, pela sua trajetória errônea, sempre sofreu. E até hoje, infelizmente, mesmo redimidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que isso nos garante a salvação eterna, vivendo pela graça de Deus, o homem ainda tem algumas coisitas lá do fundo dos nossos pais no jardim do Éden, de Adão e Eva, porque somos descendentes dele e eles pecaram diante do Senhor. E carregamos isso conosco, e o que nos livra isso é o sangue de Jesus Cristo, que nos traz a reconciliação com Deus. Gente, é muita afronta. É muita afronta. Por isso que quando nós lemos as palavras do livro do Torá, dos escritos do Pentateuco de Moisés, nós vemos essa ação de Deus, querendo abençoar, querendo livrar, endurecendo o coração de Faraó, para que o povo mudasse o seu comportamento de vida, vindo as 10 pragas. Uma das últimas pragas eu já falei, que foi a praga dos primogênitos, o filho de Faraó morreu, e nisso o Faraó entristeceu e deixou o povo ir, mas depois voltou atrás, foi atrás do povo para querer vingar do povo. Então, era assim, Deus sempre tentando poupar o povo. Quando vier a última praga,
Deus designou o anjo para que passasse o sangue de um cordeiro puro e imolado sobre os portais da casa das pessoas, para que a mortandade não entrasse sobre aquela casa, porque sabia que aquela casa seria a casa de um servicente ao Senhor. E houve aquela mortandade completa. Mas saindo disso aí, o homem vem, Noé, o povo lá casando, se dando a casamento, vivendo aquela vida de promiscuidade, e tudo naquele e tudo naquela farra, e tudo naquela alegria superficial. Achavam que estavam sendo os donos do pedaço, mas infelizmente estavam desagradando a Deus pelo comportamento das vossas vidas, e Deus não aguentara mais. Veio ao coração do Senhor de jogar água sobre a terra até ser extinto toda a humanidade, todos os humanos. E ali separou-se macho, tanto dos animais, e fizeram uma arca muito grande. E entrou na arca os animais que Deus tinha designado que entrasse, juntamente com os filhos e as noras de Noé. Os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, entraram. E aí o que acontece? Vem lá na frente, depois de passar todo esse dilúvio, o pessoal queria fazer um Deus sobre deuses, para querer entender, ou para querer se posicionar acima das coisas do nosso Deus, que é poderoso, fazendo assim com que ele se gloriasse. Gente, o único que tentou ser mais do que Deus foi lançado de cima a baixo, está condenado ao lago de fogo. Ele e as suas potestades que vieram com ele também, com o mesmo objetivo central. Lançou-se Deus, ele ali, o anjo decaído, juntamente com a sua terça parte ali, para o lugar onde está destinado, que eles ainda não foram lançados, no lago de fogo. E aí eles querem agora aproveitar nessas potestades malignas, eles querem aproveitar o tempo para querer bagunçar a cabeça da criação de Deus e fazer com que eles se desvirtuem da vontade de Deus, oferecendo o quê? Fama, dinheiro, riqueza, muitas coisas insolúveis, que para nós que somos carnais não adianta, porque a coisa mais importante em nossas vidas é termos ao nosso Senhor em nosso coração e servirmos Ele em espírito e em verdade. E da mesma forma, lá vem também o povo afrontando, depois de passar o Mar Vermelho, querer fazer. Deus vai buscar as tábuas dos 10 mandamentos. O Moisés vai buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Em jejum, orou, o servo de Deus fez tudo e vai lá buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando chega, está lá os seus próprios irmãos, Miriam e Arã,
fez uma comitivazinha ali e tal, e vamos fazer uma reuniãozinha aqui, tal e coisa. E vai, e fizeram ali para querer fazer um Deus, porque achavam eles que Deus tinha os tirado das mãos de Faraó, dos egípcios, porque eles estavam escravizados, lá fazendo tijolos e aquelas coisas, trabalhando escravizadamente, e eles queriam sair dali. Deus permitiu que eles saíssem dali, mas eles queriam uma vida mais aconchegante, mais descansada, né? Então o que acontece? Moisés, vamos aproveitar aqui, vamos fazer outro Deus aqui. Quem tem aí? Tem um cordão de ouro aí, tem aí. Fizeram um Deus para querer tributar adoração a esse Deus falso. Há um só Deus, que é o Senhor Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus único e verdadeiro, Deus que traz o inexistente à existência. Há somente um Deus. E aí Deus vem se entristecendo com o homem o tempo todo. Não aparece um justo. Vamos lá. Jesus, vindo para abolir toda a atuação da lei humana e trazermos para nós agora a salvação pela graça em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Então vem o Filho de Deus, nascido, concebido, realizando o ministério, o seu ministério durante os 3 anos, pregando da palavra e aprendendo desde a sua nascência, aprendendo e falando das verdades do Senhor, entrando nos lugares mais requintados, como palácio, como reinados, como templos, para poder dar aula, para poder ensinar o que é certo. Entrou no Sinédrio para poder ensinar aqueles sábios velhos com relação à verdade de Deus dentro do seu conteúdo, a verdade de Deus, porque Jesus é Deus. E hoje nós somos amargados por essa graça tão maravilhosa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, quando fala todos pecaram, destituição quer dizer necessidade, precisão, precisamos, queremos obter, sabe? Então, todos nós precisamos do nosso Deus em nossa vida. Destituídos estávamos, destituídos, mas carentes dessa glória de Deus, dessa bênção vinda por Deus, porque todos pecaram. Mas aí vem a palavra dizendo que para nós adquirirmos esta bênção, é preciso que nós tenhamos essa obediência ao Senhor no comportamento de verdadeiros serviçais ao Senhor. Porque nós vivemos para servir a Jesus. E fomos considerados como discípulos para fazer discípulos, para ensinarmos com toda humildade com relação a todos os feitos que foram feitos pelo nosso Deus nessa terra.
O Senhor outorgou-nos autoridade para desenvolvermos também coisas maiores, porque na sua palavra ele fala que fez o seu feito e que por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo nós poderíamos fazer coisas maiores. E o desvendar de Deus para trazer para as nossas vidas é aquele que nós que acreditamos na verdade de Deus, veremos coisas muito maravilhosas, por intermédio da atuação do Espírito Santo. Já pensou? O Espírito te ordena, tem uma pessoa sofrendo, está ali com as suas pernas atrofiadas, e Deus pega e fala: meu filho, é o momento e é a sua hora, ore. Vai sobre o nome do meu filho e determina para ele essa vida, para que o meu nome seja glorificado. E você vai e ora, e as pernas se voltam ao normal. E no histórico da palavra de Deus, quantas vidas nós vimos abandonar as muletas, porque naquela época não havia as cadeiras de rodas, o pessoal se esforçavam nas suas muletas, e Deus trazendo novamente milagres, curas, coisas grandes, e o povo não querendo entender. Verdade é essa, de que Paulo nos expressa em suas palavras que no livro de Romanos, que o Senhor nos dá esta condição de fazermos esse movimento a tempo e fora de tempo, porque conhecereis a verdade, livro de João, e a verdade vos libertará. Porque o poder do Deus verdadeiro e vivo está revelado em Jesus Cristo, que a partir do momento ao entendermos e termos já passado pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus, temos as condições de realizarmos coisas maiores, não para a nossa glória, mas para a glorificação do nome do Senhor. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo inteiro e perder sua própria alma, prejudicando a sua própria vida, perder o privilégio de ter uma moradia eterna e de viver eternamente com Cristo, o que adianta? As riquezas deste mundo não podem se comparar com as riquezas espirituais que Deus tem preparado para as nossas vidas. Por isso nós devemos entender que Deus sempre é bom, que a Ele é ministrado glórias, honra, louvores e adoração, porque somos justificados pelo Senhor. E se somos justificados por Ele, temos que viver em novidade de vida, fazendo com que o coração de Deus se alegre pelo nosso comportamento, pela nossa vida, pelos feitos que fizermos diante desse Deus, trazendo assim toda a verdade dessa palavra que permanece em nossa vida e tem o propósito de nos separar das ramificações do pecado sobre a nossa vida, porque eu já vos falei que o antídoto e o remédio para o pecado é Jesus Cristo. No entanto, Jesus morreu em seu tempo oportuno para nos conceder essa tão linda e tão maravilhosa salvação eternal.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que nele crê. E o Senhor demonstra o seu amor, as suas beneficências e a sua condição fraterna quando obedecemos a Ele, quando não somos fingidos, mas amamos a sua verdade cordialmente, dando Ele todas as honrarias que é necessário, sendo fervorosos no nosso modo de pregar, de ouvir, atento para ouvir, não somente para ouvir, não somente para falar, mas mais para ouvir, porque sábio é quem ouve para poder falar, não querendo almejar sobre nós atribuições para sermos maiorais, mas entendermos que nós temos nossos irmãos que precisam de nós e que está inserido na sua palavra que nós devemos amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e não sobrepor aquilo que Deus tem sobre a sua soberania, querendo ser mais do que Deus, mas amarmos uns, e no segundo passo, amarmos uns aos outros, dedicarmos uns aos outros, para que sejamos abençoados pelo Senhor. E assim ainda a palavra nos fala lá na nova aliança, assim, que nós temos essa liberdade em Cristo Jesus, quando ele diz assim, que não julgueis uns aos outros, antes os vossos propósitos não sejam por tropeço e escândalo ao seu irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus e que nenhuma coisa em si mesmo é imunda, a não ser aquele que tem por imunda. Para esse é imundícia, mas se por causa da comida se contestar o seu irmão, já não anda mais conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquilo que Cristo fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Por isso nós não devemos condenar, porque há um juiz e legislador que se chama Deus. Temos que amar, andar nos preceitos, procurarmos fazer a vontade do Senhor, fazer a aceitação e a confissão de crer que Jesus Cristo veio para nos conceder a salvação eternal e andarmos nos parâmetros da vontade de Deus para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida. Porque se confessarmos com os nossos lábios e crermos em nosso coração que Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós, o nosso nome será escrito no livro da vida, e ali sim, quando o Senhor vier, estará os nossos nomes no livro da vida. Assim também como tudo, o Senhor, dentro da sua onisciência, onipresença, onipotência, sabe da nossa criação, dos nossos comportamentos e daquilo que nós fazemos. Como agora estou vos pregando e vos falando na direção do Espírito Santo de Deus, este momento, esta hora já estava proporcionada para Deus, para a sua vida, para todos os que estão ouvindo, para que você ouça e obedeça a Deus, fazendo a vontade de Deus, para ser beneficiados naquilo que Deus tem como bênção para a vida de vocês. E a única coisa que Deus requer é que vocês andem em integridade de vida e aceite que Jesus Cristo levou todos os pecados, toda a maldade e todos os pecados com Ele. E por isso não temos mais ninguém que nos acuse dos pecados, porque Ele se fez pecado para abolição e destruição
de todas as coisas erradas que nós fizemos. Agora tudo ficou no mar do esquecimento. E nós vivemos agora na dispensação do Senhor, e ainda tem mais. Se nós pecarmos hoje, mesmo redimidos pelo Senhor, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça do mundo. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. Então ninguém poderá intentar acusação, nem principados, nem potestade, ninguém poderá intentar acusações contra nós, que somos filhos do Senhor e filhos da promessa, e vivemos para viver nessa terra e gozarmos do melhor que Deus tem para nós nessa terra, de vivermos uma vida de paz, de harmonia, de união, de coligação humana, de fraternidade. Isso que Deus quer. Posteriormente, o nosso adversário, ele veio com o intuito de matar, roubar e destruir, tirar a paz, lançar doença, lançar depressão, opressão, lançar todo tipo de males, desenvolver por intermédio das preocupações da vida, as células que nós temos, que são as células cancerígenas, por intermédio de depressões, de doenças, e a pessoa ir ao estado de morte por intermédio disso. Essa é a atuação do diabo, para querer matar, para querer destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e nos dar vida com uma abundância na sua presença. Por isso que temos que entender essa verdade a cada dia e glorificarmos o nome do Senhor e aceitarmos tudo que está escrito na verdade da palavra de Deus. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo em nós é a esperança de uma vida nova. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da prosperidade. Cristo em nós é a esperança da alegria. Cristo em nós é a esperança da transformação. Cristo em nós é a esperança da salvação. Cristo em nós é a esperança de um caminho sobremodo mais excelente, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Há vários caminhos, mas o caminho só é Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar neste dia maravilhoso de quinta, e que tudo que nós fizermos de quarta, que tudo que nós fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Estarei orando por vós agora, em nome de Jesus Cristo. E se você tiver qualquer causa que estiver apresentando ao Senhor, e tiver os papéis, e quiser colocar, e tiver desempregado, e quiser colocar ali, fazer a sua petição, porque a oração é uma petição a Deus. Você está precisando, você tem sim essa liberdade de dizer: Senhor, levanta uma carteira, está desempregado, Senhor, olha aqui, Senhor, estou desempregado. Mas é importante que você, para pedir, tem alguns requisitos. Para pedir, você tem que estar completamente ligado à vontade de Deus, para receber a bênção do Senhor. Porque tudo que nós recebemos de Deus e tudo que vem para nós é por intermédio da nossa fé que nós temos no Senhor. Tudo vem pelo intermédio da fé. Aquilo que não provém de fé é pecado. Então, se você está precisando, coloque aí na sua mesinha, se tem uma causa aí, e essa causa não foi resolvida, coloca aí, tem tua carteirinha, ele coloca ali. Se precisa da libertação de um filho seu, não sei, coloque ali, vai e ore ali. Não é a oração pelo papel, mas é a oração feita, você pedindo a Deus com relação àquilo que você quer receber de Deus, porque é uma promessa que Deus lhe dá: pedi, dá-se-vos-á, busquei e acharei, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha.
Então é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para que o nome de Jesus, de Deus, seja glorificado no Filho. Então Deus faz isso para a glorificação do nome do Senhor. Pai amado, nós louvamos o teu nome nessa hora, bendizemos o teu nome por esse dia maravilhoso, e que em tudo que nós fizermos, Senhor, o teu nome seja glorificado e direcione as nossas vidas. Não deixe que nós nos destituemos da sua realidade, da sua verdade, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que prossigamos olhando para frente, para o alvo que é Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós bendizemos o teu nome neste momento e determinamos nesta hora, Senhor, neste dia, dia de bênção, de vitória, de restituição, de restauração e cura. E se você crê segundo a sua fé e a minha fé voltada a Deus, que eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus verdadeiro, no Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que outorgou sobre nós autoridade para impor as mãos sobre as pessoas e curar as pessoas, você vai ser curado agora em o nome de Jesus. Não farei muita coisa, mas eu só vou falar. Em nome de Jesus, sede curado agora. Receba do Senhor a cura em nome de Jesus Cristo. E passa a exercer a sua fé em Cristo, testemunhando da bênção que você recebeu de Jesus, porque muitos foram curados, beneficiados pelo Senhor e esqueceram do Senhor. É a história dos 10 leprosos. Os 9, todos foram curados por Senhor, mas só um voltou para poder dar as honrarias e a glória ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia e que em tudo que nós fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Mais tarde estaremos louvando ao Senhor com alguns cânticos em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o Pai, que o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente, e nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nome de Jesus. Tenhamos um dia abençoado na presença de Deus. Amém.